Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila e hoje nós vamos estudar, na aula de língua portuguesa, algumas características dos contos de fadas. Mas não só isso, nós vamos ver também a importância de se caracterizar bem os personagens, entender quais são os conflitos e como que eles foram resolvidos ao longo das histórias, e qual é a função de cada personagem, qual o papel de cada personagem nas histórias. Tudo isso é muito importante que a gente entenda para poder interpretar muito bem, direitinho, uma história, mas também para que a gente consiga produzir boas histórias. Então, espero que vocês gostem da aula e até mais. Contos de fadas. O que são contos de fadas? São narrativas cheias de encanto que levam o leitor a um mundo onde tudo pode acontecer de forma muito natural, como por exemplo, um sapo falar. Por isso, também podem ser conhecidos como contos maravilhosos. Então, nos contos de fadas ou nos contos maravilhosos, é muito natural que uma princesa encontre, por exemplo, um sapo e comece a conversar com ele. Por isso que o encanto ele vai levar o leitor para um outro mundo, para um outro lugar onde tudo é possível. Você conhece os principais escritores de contos de fadas? Nós temos os irmãos Grimm, são muito famosos, eles eram alemães e escreveram muitos contos de fadas. Eles iam pelas aldeias, pelos lugares, ouvindo as histórias e depois eles escreveram os livros com esses contos. O Hans Christian Andersen e o Charles Perrault, eles já inventavam os próprios contos de fadas, mas existem outros escritores, esses são os três mais conhecidos. Quais são os principais elementos presentes nos contos de fadas? Então, aquilo que vai estar ali no conto. Por exemplo, a magia e a fantasia. Então, é aquilo que vai acontecer, mas não é tão normal. Cenários especiais, conflitos e um final feliz. Então, apesar de ter um conflito a ser resolvido, muito dificilmente um conto de fadas não vai terminar com um final feliz. Vamos ver agora quais são os principais cenários dos contos de fadas, onde essas histórias acontecem. Então, nós temos as florestas, os castelos, os palácios e os pequenos vilarejos. Agora, nós vamos ver um exemplo aqui. Nós temos uma tabela com alguns cenários e os contos de fadas em que esses cenários acontecem. Então, na história da Chapeuzinho Vermelho, nós temos, por exemplo, a floresta. Então, é ali que a Chapeuzinho vai passear e vai colher as flores para levar para a vovó. A Bela e a Fera é uma história que acontece quase toda dentro do castelo da Fera. E o João e o Pé de Feijão, eles moram num vilarejo e depois eles vão para a floresta e é lá onde eles encontram a casa da bruxa. Quais são os principais personagens dos contos de fadas? Nós temos muitos personagens, né? Os principais são príncipes, princesas, reis, rainhas, fadas, bruxas, gigantes, crianças. Muitas crianças participam, né, dos contos de fadas, entre outros. Então, percebam que em alguns contos de fadas dificilmente aparecem fadas. A história da Bela Adormecida, por exemplo, tem as fadas, mas é muito mais comum nós termos bruxas do que fadas nos contos de fadas. Mas então por que chama contos de fadas? Porque na verdade as fadas elas estão representando esse maravilhoso que é esse encantamento que acontece nos contos de fadas. Por terem sido narrativas orais, ou seja, eram histórias que iam passando de geração em geração através das pessoas, né? Um ia contando para o outro. Então, muitos
contos de fadas, eles ficaram com versões diferentes. Então é a mesma história, mas as versões são diferentes, porque depois, quando foram passar para o papel, cada escritor passou do seu jeito. E aí a gente foi então tendo várias versões. Como, por exemplo, na história da Chapeuzinho Vermelho. A gente tem ali um enredo que é a base da história, mas a gente tem diferentes versões, como, por exemplo, o final da história da Chapeuzinho Vermelho, que pode ser diferente. Agora nós vamos observar alguns conflitos, que são aqueles problemas, né, que vão aparecer nas histórias, e vamos ver como que é que eles foram resolvidos ao longo dos contos de fadas. Vocês se lembram dessa história? Nós temos uma princesa que apareceu no castelo toda molhada, suja, uma rainha tentando entender se aquela princesa era princesa de verdade, um monte de colchões e uma ervilha. Então, a princesa e o grão de ervilha. O conflito nessa história acontece quando a rainha, ela precisa saber se a moça é uma princesa de verdade. Então, para isso, ela usa aquela estratégia de colocar a princesa para dormir em cima de um monte de colchões e ela tinha que sentir o grão de ervilha, né? Então, como que acaba essa história? Qual é o desfecho? A moça, ela conseguiu sentir o grão de ervilha. E então a rainha acredita que ela é uma princesa de verdade e ela acaba até se casando, né, com o filho dessa rainha. Existem algumas versões desse conto que dizem que, na verdade, uma fada falou para ela que tinha uma ervilha e que assim ela deveria dizer para a rainha que ela tinha dormido, mas tinha sentido muitas dores porque algo tinha a incomodado. E essa história, vocês se lembram? A história da Cinderela, né? Qual que é o problema aqui principal dessa história? Bom, a Cinderela, né, que mora com o pai e a madrasta, ela então deseja ir ao baile, assim como todas as moças, né? Mas ela não tem um vestido bonito para usar nessa ocasião tão especial. Ela consegue ir ao baile? Consegue. Então, o conflito é resolvido quando a fada madrinha da Cinderela, ela aparece e transforma, né, prepara uma carruagem, prepara os cavalos, prepara toda a roupa linda da Cinderela para que ela possa ir ao baile. E assim ela consegue conhecer o príncipe e ainda por cima se casa com ele. Lógico que no meio de tudo isso, muitas outras coisas acontecem, né? A Cinderela perde o sapato de cristal dela. Então, entre o conflito, que é o problema, até a sua resolução, que é o desfecho, muitas outras coisas acontecem, tá? Aqui é só um exemplo para a gente pensar um pouquinho. Uma outra coisa que nós precisamos pensar e refletir é a função dos personagens dentro dos contos de fada e dentro de todas as histórias, né? Cada personagem tem uma função, um papel a desempenhar para que aquela história faça sentido ou traga um ensinamento para o leitor. Então a gente precisa entender, para interpretar bem uma história, a gente precisa entender qual é o papel de cada personagem naquela história. Então nós vamos ver um exemplo agora. Na história dos três porquinhos, cada porquinho desempenha um papel, uma função. E assim, ao final da história, a gente vai perceber que o objetivo era ensinar uma lição, né? Nós temos então os três porquinhos, cada um tem um nome, o Cícero, o Heitor e o Prático, e o personagem do lobo. Os porquinhos Cícero e Heitor, todos os três porquinhos tinham que construir uma casa, né? Mas o Cícero e o Heitor, eles construíram uma casa muito rapidamente, né? Eles ficaram com preguiça de fazer uma casa muito bem feita, uma casa forte, e construíram uma casa de palha e o outro de gravetos.
O prático, ele já foi diferente. Ele construiu uma casa de tijolos, que demorou muito mais, deu mais trabalho, mas era uma casa muito forte, muito resistente. E qual que era a função do lobo? Ele perseguiu e amedrontou os porquinhos para que eles entendessem, principalmente o Cícero e o Heitor, da importância de você não ter preguiça. Na hora que você for fazer uma coisa, é muito importante que você, mesmo que demore um pouco mais, faça muito bem feito aquilo que você se propôs. E assim eles aprenderam, né, a lição. Um outro ponto muito importante é a caracterização dos personagens. Então, é a forma como o escritor vai descrever aquele personagem. E é importante que o escritor ele use muitos adjetivos para que a gente possa imaginar aquele personagem. Nós vamos ver um exemplo que é na história do Patinho Feio. Né? Um pato diferente nasce no meio de todos os outros patinhos. Ele vive uma longa jornada até descobrir que, na verdade, ele não é um pato. Vocês se lembram? Então agora tem um trecho aqui para a gente acompanhar e perceber como que o escritor descreveu, caracterizou esse personagem, que é o personagem principal, o patinho. Finalmente, a casca quebrou e, para surpresa da mamãe pata, de lá saiu um patinho muito diferente de todos os seus outros filhos. Ele era grande, desengonçado e feio. Então, o escritor utilizou essas 4 palavras para descrever o personagem, o patinho. Ele era diferente dos outros patinhos. Ele era maior, ele era grande, desengonçado e feio. Então, ele utilizou, né, essas palavras para ajudar a gente a imaginar que aquele patinho ele era realmente diferente dos outros. Então, ao ler um conto de fadas, nós precisamos pensar em diversas situações, em diversas coisas para poder interpretar direitinho. Então, identificar quais são os personagens, como que eles estão sendo descritos, qual que é o papel de cada personagem, qual que é o conflito, como que ele vai ser resolvido. Tudo isso é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se encontra num próximo vídeo para outros temas e assuntos. Um beijo e até mais!